da existência de partição da unidade, nós vamos provar o seguinte teorema, que é extremamente importante em topologia, é o teorema de Brouwer, do ponto fixo, que diz o seguinte: vamos considerar o disco fechado de Rn, ou Rm, como sempre, x menor ou igual que 1, e f de dn em dn, uma função contínua, isto é, existe um ponto x0 pertencente a dm, tal que f de x0 igual a x0. Esse é um teorema extremamente importante e nós vamos ver que ele é uma consequência do teorema de Sard e de alguns fatos gerais sobre que a gente prova usando partição da unidade. Bom, então esse é o teorema que nós vamos provar na aula de hoje. Mas antes disso a gente precisa de umas de uns preliminares, né? Nós vamos considerar uma variedade M, uma variedade de dimensão M e vamos denotar por C0 de M em Rn, né, o espaço vetorial das funções contínuas de M em Rn. Bom, esse é um espaço vetorial, porque a soma de funções contínuas é contínua, e se a gente multiplica por um escalar, por um número real, uma função contínua, a gente obtém uma função contínua, né? Esse é um espaço vetorial. E o que nós vamos fazer inicialmente é colocar uma topologia em C0 de MRE. Okay? Bom, definir uma topologia no espaço é definir uma família de subconjuntos que a gente vai chamar de abertos, né? Então para definir essa topologia, nós vamos começar considerando abertos de M vezes Rm, que é um espaço topológico, né? Prn, né? Prn, um aberto. Então, associado a esse aberto do produto, nós vamos definir um subconjunto, né, que eu vou chamar de U-chapéu, é o conjunto das Fs pertencente a funções contínuas de M em Rn, tais que o gráfico de F está contido em U vezes Rn. Né? Okay. E eu vou declarar todos esses conjuntos. Bom, alguns pode ser vazio, né? Em particular, se a projeção de U em M não cobre todo o M, isso é evidentemente vazio, né? Não tem nenhuma função cujo gráfico está contido aqui.
desculpa, aqui é U, não, o U é aberto do U é aberto de M vezes RM. Então, o gráfico de F está contido em U, isso em particular, esse conjunto é não vazio, implica que esse U tem que se projetar em M. Mas isso não importa, alguns deles vão ser vazios. Então eu vou declarar esse U como sendo aberto. Bom, isso define uma topologia, né? Quer dizer, então a topologia vai ser o conjunto dos por chapéu tal que U de M vezes a família, né? P aberto. Então, a primeira coisa óbvia é que o vazio pertence a esse conjunto tal, né? Se a gente tem uma família qualquer, uma família arbitrária de elementos de tal, quer dizer, se o lambda é coisa, então a união, lambda pertence a, o chapéu do lambda pertence a tal. Isso é evidente, né? Porque essa união, essa união, chapéu lambda em lambda é exatamente você pegar a união dos lambda, né? E colocar e considerar o conjunto, né? Então esse cara pertence a tal e da mesma forma interseção finita de elementos de tal pertence a tal. Não? Porque a interseção finita de abertos de M vezes Rn pertence a um aberto de M vezes Rn. E a mesma coisa vale para a interseção finita aqui, né? Essa igualdade. Bom, então isso define uma topologia. Tá? Okay. E o teorema, um teorema que nós vamos provar com essa topologia é que o espaço vetorial das funções sem infinito de M em Rn, que é um subespaço vetorial, isso é denso em C0 de MRN. Quer dizer, esse subespaço vetorial do espaço vetorial das funções C0 é denso nessa topologia. Tá certo? Em outras palavras, que dado uma função f contínua e qualquer aberto que contém essa função, quer dizer, qualquer vizinhança dessa função, existe dentro desse aberto uma função de classe sem infinito. Bom, para a gente demonstrar esse teorema, primeiro vamos, dada essa topologia aqui, vamos encontrar uma base de vizinhanças, né, dessa topologia. Então, vizinhança de tal, da topologia tal. De uma função dada aqui. Dada uma função aqui, a gente quer encontrar, né, uma família de vizinhanças, né, que é uma base da topologia, no sentido que qualquer aberto que contém essa função tem um elemento dessa família de vizinhança que está contido nesse aberto. Né? Ok? Para descrever essa base, nós novamente
escrevemos, consideramos uma família de compactos e, então, dada essa família de compactos, e associada, e colocamos associado a esse uma sequência de números positivo. Okay. E aí nós vamos definir um subconjunto aqui, que é o seguinte subconjunto. Ele vai depender dessa família de números, né? F é igual o conjunto do... a gente pega uma métrica riemanniana, tem uma distância em M, né? Que define a topologia de M. Por exemplo, a distância dada por uma métrica riemanniana, né? Então a gente define esse subconjunto, né, das funções de M em Rn, tais que para todo x pertencente a Ki menos o interior de Ki menos 1, que é uma faixa compacta, né? Para a distância de g de x para f de x é menor que εi. A gente controla a distância das duas funções nessa métrica em cada um desses compactos. Ok? Tá. Bom, esse conjunto é aberto, né? Ok? Esse conjunto é aberto porque a gente pode considerar o conjunto V epsilon barra o conjunto dos xy pertencente a M vezes Rn, né? Tais que para distância tais que aqui não é distância, né? Nós estamos do Rm, isso aqui é g de x menos f de x, né? Isso aqui isso é a distância em Rn, né? Então, se a gente considera o conjunto dos xy pertencente a M de Rn tais que y menos f de x é menor que εi para todo x pertencente a Ki menos interior de Ki menos 1, né? Como isso aqui é compacto, né, esse conjunto ele é aberto, né? Isso aqui é aberto. Né? Ok? Esse é, obviamente, um subconjunto aberto do produto e o V, o que eu estou chamando, é exatamente o chapéu desse conjunto. Okay? Então, esse é um conjunto aberto. Né? Ok? Então, esse é um conjunto aberto. Por outro lado, se a gente tem um conjunto aberto que contém F, né, com o chapéu, né, que é o conjunto das funções cujo gráfico está contido em o chapéu, né, o que a gente tem, né, é que como U
contido em M vezes PRN, P aberto, né? E XF de X pertence a U para todo X, né? E KI menos interior de KI menos 1 é compacto, né? Quer dizer, para cada X existe uma vizinhança desse ponto contido em U, porque U é aberto. E como isso aqui é compacto, eu posso cobrir por um número finito dessas vizinhanças, né? E tomar o menor epsilon correspondente. Então existe epsilon i maior que zero, tal que se x pertence a KI menos interior de KI menos 1, e y menos f de x menor que epsilon i, implica que xy pertence a U. Ok? Logo, isso aqui implica, né, que se eu tomo o epsilon correspondente, isso aqui está contido em o chapéu. Certo? Então, isso aqui dá uma base de vizinhanças da função f nessa topologia, né? E, bom, de fato a gente pode tomar outra base pelo seguinte, que se a gente dá um epsilon barra, né, que é uma família epsilon i, né, como a gente já viu, existe uma função contínua, de fato, sem infinito, né? Epsilon, né? De M em R+, uma função positiva em M, contínua, de fato, sem infinito, tal que epsilon de x é menor que epsilon i para todo x pertencente a esse compacto, né? KI menos 1 para todo i. Né? Ok? Então a gente pode definir a função epsilon de f, a família é o conjunto dos g's de MR, tais que g de x menos f de x é menor que epsilon de x para todo x. Então a gente pode parametrizar um aberto por uma função epsilon positiva qualquer. Isso aqui também é uma base de vizinhanças. Pelo mesmo motivo, né? Porque dado o epsilon i, você tem um epsilon satisfazendo essa coisa. Como o epsilon é positivo, isso aqui é um aberto. Okay? Então a gente tem Então isso é uma base de vizinhanças. Né? Então agora a gente quer provar o teorema, né? Que a gente pode aproximar esse teorema aqui, que a gente, dado uma vizinhança qualquer, a gente quer construir uma função sem infinito definida nessa vizinhança. Ok? Bom, então o f está dado, né? E a gente dá uma vizinhança. Então, demonstração do teorema.
Bom, então a gente dá uma vizinhança de f. Okay? Então a gente quer mostrar que tem uma função sem infinito aí dentro. Okay? Bom, então f é uma função contínua. A gente sabe que toda função contínua em um compacto, né, ela é uniformemente contínua. Tá certo? Então a gente tá cheio de compactos aí. A gente tem esse compacto. Vou pegar esse compacto que a gente está chamando de aqui o compacto KI. Aí a gente pega o KI mais 1 aqui, o KI menos 1 e, bom, vamos considerar o KI menos 2 aqui também. 3 consecutivos. Nós estamos querendo analisar a função nessa faixa compacta aqui. Ok? Tá? Bom, primeiro eu vou pegar essa distância aqui, né, uma distância m, mas nós vamos pegar uma distância tal que, se você pega um x pertencente a KI e um y que não pertence a KI mais 1, para todo i, né? Então, a distância de x a y é maior ou igual que 1. É aquela métrica completa que a gente tinha construído na vez passada. Quer dizer, esse D é induzido por uma métrica riemanniana, tal que o comprimento de qualquer curva que atravessa uma faixa dessa tem que ser maior ou igual que 1. Okay? Então, essa distância é conveniente para a gente aqui. Então, se a gente limita o f dentro de um compacto aqui, por exemplo, o compacto KI mais 1 menos interior de KI menos 2, isso é uma faixa compacta, então essa função é uniformemente contínua aí. Né? Okay? Então a gente pode dizer que existe um ΔI que eu vou tomar evidentemente maior que 0 e tomar menor que 1 também. Se eu tomo esse ΔI menor que 1, se eu pego um x pertencente para esse compacto aqui, né, a bola de centro ΔI, de centro desse ponto, raio ΔI nessa métrica está contida em KI mais 1 menos interior de KI menos 2. Né? Portanto, existe um ΔI menor que 0 entre esse, tal que se x pertence a... Vamos chamar esse compacto aqui de... Bom, vamos manter a notação. Então, I, distância de x a y é menor que ΔI, então f de x menos f de y é menor que εi. Menor que que o mínimo, normalmente mínimo de εi menos 1, εi mais 1. Okay? Bom, isso aqui é um número positivo, né? Para cada i isso é um número positivo. E pelo fato da função ser uniformemente contido uniformemente contínuo nesse compacto KI mais 1 menos interior de KI menos 2, e pelo fato dessa bola aqui, desses dois pontos estarem nesse compacto, eu posso tomar o ΔI tal que isso aqui aconteça. Isso é a continuidade uniforme. Ok? Então agora, usando esse ΔI, né, eu vou
cobrir, né? Então, para cada ponto aqui eu tenho essa bola nessa métrica que tem essa propriedade, para todo y aqui, né? Eu cubro esse compacto, cubro cada compacto cai menos 1 por um número finito. Número finito de bolas, né? De raio delta E e centro tem um ponto de KI menos interior de KI menos 1. Quer dizer, eu tomo uma cobertura por tais bolas e extraio uma subcobertura finita. Isso para cada um desses compactos, né? Com isso eu obtenho uma família UJ, com a família de tais bolas, né? De centro XJ, né? Certo? Então essa é uma família de bolas com essa propriedade, e essa família ela tem essa propriedade, né? A união de todas essas bolas. Okay? Então, como em cada compacto, para cada KI, eu estou tomando um número finito de bolas, e cada bola ela não intersecta por KI mais 1 e não intersecta por KI menos 2, né? Eu tenho que essa família é localmente finita. Tá? Tem uma família localmente finita. Bom, e tendo essa família de abertos, né, se é uma família de abertos, eu posso considerar uma partição da unidade. Partição da unidade. Subordinada para essa família UJ. Okay? Quer dizer, o suporte do lambda J está contido em coisa que ela é uma função sem infinito. E a soma de lambda J de x para cada x é igual a 1. Tá? Bom, então agora eu posso definir uma função sem infinito, né, que eu vou definir g de x, né, como sendo soma lambda J f de xj, j igual a 1 a infinito. Lambda J de x, né, f de xj. Né, quer dizer, eu tomo o valor de f apenas no centro da bola e multiplico por lambda J de x para todo x. Ok? Bom, isso aqui é uma função sem infinito, porque para cada j, isso é uma função sem infinito, é só uma função real multiplicada por um vetor de Rm, isso é uma função sem infinito, né, em Rn, né, e a soma delas é sem infinito, porque essa soma é localmente finita. Quer dizer, se eu pego uma vizinhança de qualquer ponto, isso é uma soma finita de funções sem infinito, portanto é sem infinito. Né? Ok? Então essa é a função sem infinito. Bom, agora eu quero provar que para a desigualdade básica aí, né? Então eu quero, para cada x, eu quero calcular a diferença, né, de g de x menos f de x para cada x, né? Ok? Ora, o g de x, isso aqui é a mesma coisa, né?
o g de x, como a gente viu, é soma de... O que eu pus aí? Não, desculpa, aqui não é... Soma de lambda x lambda j de x, f de xj, né? Ok? Eu quero comparar com menos f de x. Ora, o f de x eu posso escrever também como uma soma, igual a 1 a infinito, de lambda j de x, f de x, né? Porque essa soma é 1, ok? Né? E, portanto, isso é igual a soma de j igual a 1 para infinito de lambda j de x, isso é menor ou igual agora, né? Lambda j de x vezes f de xj menos f de x. Ok? Agora o x, né? Vamos analisar agora o que acontece quando o x pertence ao intervalo KI menos KI menos 1. Né? Okay? Se o x pertence para esse compacto, como é que a gente pode escrever isso aqui? Quais os j's tal que o lambda j de x é diferente de zero? Ora, isso aqui para que o lambda j seja diferente de zero, né? A gente precisa de quê? Que o j, né? Como é que é? Que o xj pertence a quê? O xj tem um suporte ao j, né? Ok? Onde é que pode estar o xj correspondente para que isso aqui seja diferente de zero? Tem que ser tal que essa bola de centro xj intersecta esse cara aqui. Então xj tem que estar onde? O xj tem que estar tem que estar em quê? Bom, vamos fazer a conta aqui. Nós temos isso aqui para o KI, né? Ok? E aqui você tem um KI menos 2. KI menos 2. Se o CJ estiver aqui, né? Ok? A bola de centro, a bola correspondente não atravessa essa faixa, porque o raio é menor que 1. Logo, ele não pode conter o ponto X. E se estiver aqui fora também não pode. Então, o XJ tem que pertencer a KI mais 1, né? Menos KI menos 2. Ok? Tá? Ora, o XJ pertencente a esse compacto aqui, então, isso implica, né, que PFJ de x, PF de XJ menos F de x, né, é menor que o mínimo, né,
de epsilon i menos 1, epsilon i mais 1. Ok? Tá certo? Ora, P mínimo é menor que delta i. Então, esse valor aqui, se o lambda j de x é diferente de zero, com x pertencente a k menos 1, então, esse cara é menor que o delta i. Portanto, isso aqui é menor ou igual a soma j igual a 1 a infinito de lambda j de x vezes delta i. Isso aqui é 1, isso é igual a delta i. Ok? Ah, não. Isso é menor que epsilon i, né? Que é o mínimo, isso é menor que... Não é delta i, quer dizer, esse cara é menor que pela escolha do delta j, né? Ok? Tá certo isso? Não. Quer dizer, o xj está aqui. Se o xj... Não, tá certo. Isso aqui eu quero provar que isso é menor que epsilon i, né? Ok? Por quê? Porque se o xj pertence a k mais 1, né? Menos KI, menos interior de KI. Né? Esse cara aqui, né? Essa diferença é menor que o mínimo, né? Entre três caras, né? O mínimo entre epsilon... Nós estamos em K mais 1, né? Então é o mínimo epsilon i mais 1, epsilon i mais 2. Né? Se o xj pertence a KI menos interior de KI menos 1, essa cara é menor ou igual que o mínimo, né? Entre epsilon i menos 1, epsilon i e epsilon i mais 1. Né? E, finalmente, se o xj pertence a... Então, ele pode pertencer a K menos 3, né? A outra possibilidade é para o xj pertencer a KI menos 1 menos KI menos... o xj pertencer a KI menos 1 menos KI menos 2, então esse aqui é o mínimo de... Sempre contém o epsilon i, né? Agora o epsilon i vai ficar no último lugar. Então cada um deles é menor que epsilon i e, portanto, a soma é menor que epsilon i. Okay. E, portanto, essa diferença aqui, se o x pertence a KI menos 1, isso é menor que o epsilon i e a função é sem infinito. Tá? Okay. Então, com isso, a gente mostrou que em toda a vizinhança a gente encontra uma função sem infinito. Bom,
vamos melhorar um pouquinho esse resultado, que nós vamos usar uma pequena melhora dele para provar o teorema, que é o seguinte, uma aproximação relativa, né? Que é o seguinte, o corolário, digamos, né? Seja agora f pertencente a C0 de MR, uma função contínua, ok? Para a gente dar uma vizinhança qualquer de f, né? Não, vamos supor também o seguinte, que a gente tem um aberto V de M, aberto, tal que, para restrição de f a v, é sem infinito. Digamos que a nossa função já seja sem infinito em V. E vamos tomar um compacto. Então, o que a gente quer provar é o seguinte, que dado vizinhança, barra de f, né, existe G sem infinito de MRN nessa vizinhança, né, tal que G igual a F em K. Quer dizer, a gente mantém o G a mesma coisa em K e agora ela vai ser sem infinito em todo M. Tá? Bom, isso é uma pequena consequência esse é uma consequência do teorema geral, né? Porque a gente pode fazer o seguinte, a gente começa com a função, como a gente tem um compacto contido nesse aberto, né? A gente tem o seguinte, que existe uma função sem infinito, lambda, né, de M em 0,1, né, ok? Tal que lambda igual a 1 em K e lambda igual a 0 fora de vizinhança de K contida em V. Tá? Com a vizinhança compacta. Ok? Ok? Tanto faz. Tá certo? Então, agora, como essa função aqui está fixa, né? E eu quero encontrar uma função nessa vizinhança, né? Eu afirmo o seguinte, isso aí é o exercício, né? Então, existe uma vizinhança V' de F, tal que se G pertence a essa vizinhança V' menor, né? Então, a função x pertencente a M vai em
1 menos lambda de x, g de x, mais lambda de x vezes f de x, pertence à vizinhança que eu dei, pertence à vizinhança inicial. Isso porque esse lambda está fixo, né? Então, se eu colocar esse g muito pequeno em cada compacto aí, né, essa distância, isso aqui vai estar perto de f. Ok? O exercício é só calcular em cada compacto qual é a distância, isso vai depender do lambda, né? Ok? Tá certo? Então, agora eu uso o teorema anterior e tomo um g sem infinito. Ok? Ora, para x em k, essa função aqui, ela vale 1. Então, isso aqui vale 0, portanto, a função em k é igual a f. E essa função é sem infinito porque fora de k, fora de v, né, essa função é 0. Né? Então, isso aqui coincide com g com essa função sem infinito. Okay? Então, essa função é sem infinito e coincide com f em k. Okay? Então, isso é uma pequena melhora aí. Bom, então, para provar o teorema de Brouwer, né, do ponto fixo de Brouwer, nós vamos provar o seguinte resultado. Então, teorema não existe uma função contínua R, né, do disco fechado no bordo do disco, que é a esfera de dimensão m-1, né, tal que PR de x igual a x para todo x pertencente ao bordo do disco. Isso é chamado uma retração desse espaço no subespaço. É uma função que projeta todo mundo no subespaço e a identidade dos pontos x. Okay? Bom, primeiro, vamos ver que isso aqui implica persistência persiste ponto fixo de f de dn em dn. Vamos provar essa implicação primeiro, depois a gente prova o teorema. Né? Esse aqui é o teorema de... Bom, a prova dessa implicação aí é por contradição, né? Então a prova é por contradição. Então a gente supõe que f de x é diferente de x para todo x pertencente a dm. Então f é contínua. Como f é contínua e dm é compacto, isso implica que a diferença de f de x para x
que por hipótese é positiva, uma função positiva num compacto é limitada por baixo. Isso é maior que um ρ maior que zero. Ok? Tá? Bom, então agora eu estou feito. Agora eu posso definir. Então, se isso acontece, eu posso definir uma retração do disco no bordo. Como? Eu pego um x qualquer, né, olho para o f de x, que tá longe de x, pelo menos a menos de ρ, aí eu projeto simplesmente tomando a reta que passa por f de x e x, e vejo como é que essa reta intersecta o bordo. Tá? Bom, isso é uma aplicação contínua, evidentemente, né? Porque se eu pego um cara próximo aqui, o f vai estar próximo desse e a retração vai estar próxima. Essa propriedade é importante porque se eu tiver muito perto do bordo, né, de um ponto do bordo, digamos, PR de x é igual a x, eu pego uma sequência xn aqui, eu quero provar que R de xn converge para x. Isso acontece porque o f de xn está longe. Está menos de ρ. E aí, quando eu for projetar, isso vai cair próximo de x. Ok? Se isso não acontecesse, podia ser que o f de xn estaria aqui, né? Se não tivesse esse ρ. E aí, quando eu projetar, eu vou projetar lá longe. Isso não acontece porque eu tenho essa propriedade. Tá? Então, caso não exista um ponto fixo, você tem uma retração e agora eu tenho que provar que não pode ter uma retração. Então, agora eu tenho que provar esse teorema. Ok? Mas essa função é apenas contínua. Então, eu vou mudar essa função para obter uma função sem infinito. Né? Então, a primeira coisa, eu vou, dada essa retração, eu vou construir uma retração contínua, né? Eu vou construir uma outra retração que é sem infinito perto da esfera. Então, vou definir uma outra retração do bordo de dm, né? Que é Sm-1, né? Da seguinte maneira, eu vou definir PR de x como PR1 de x como sendo R de 2x se x menor que meio. Ok? Na bola de raio meio, né, eu simplesmente multiplico por 2, eu cubro a bola de raio 1, e aí eu uso R. Né? E R1 de x é igual a x sob norma de x se x maior ou igual a meio. Ok? Bom, essa aplicação é contínua, né? Okay? Então, isso aqui é uma retração contínua. E sem infinito fora da bola de raio meio. Ok? Tá certo? Ela é contínua, o único problema é verificar quando x se aproxima de um meio, né? Eu posso tomar menor ou igual aqui, mas quando x é igual a um meio, né? Quando x é igual a um meio, eu estou na esfera, né? Isso aqui é exatamente 2x, né? Ok?
E quando x é igual a 1/2 aqui, eu tenho que dividir por 1/2, isso dá 2x também. Elas coincidem no bordo. Okay? Tá certo? Então isso é uma função contínua que é sem infinito e continua sendo uma retração. Agora eu uso o teorema, né? Então existe f de dm e sm menos 1 sem infinito, tal que f igual a PR1 se x é maior que 3/4, por exemplo. Okay. Se x maior ou igual que 3/4. Isso é um compacto contido na região onde PC é infinito, né? E f de x menos g de x é sempre menor ou igual a 1/2 para todo x. Por isso eu estou usando o teorema anterior, né? Eu tenho o f PR1 de x, né? Uma função sem infinito cuja distância é... Okay? Então esse F1, esse F coincide com R na bola fora da bola de raio 3/4, né? E dentro da bola ele é diferente de 0, né? Então f de x é diferente de 0 para todo x pertencente a dm. Né? Por quê? Porque o R1 de x tem norma 1 sempre. Então isso aqui implica que a norma de f de x é maior ou igual que 1/2. Né? Okay? Então agora finalmente eu defino um ρ de dm sm menos 1 ρ de x é igual a f de x sobre a norma de f de x. Como a norma de f é não nula, isso aqui cai na esfera, né? Sempre, isso aqui tem norma 1, né? Então a imagem está S menos 1, o ρ é sem infinito, né? E de fato o ρ coincide com F lá fora, né? Okay? Porque fora da bola de raio 3/4, isso aqui é 1. Ok? F de x tem norma 1. Então esse ρ coincide. Agora esse ρ é uma retração sem infinito agora. Né? Então a gente vai chegar a uma contradição agora. Né? Então agora a gente usa o teorema de Sard. O teorema de Sard implica que existe y pertencente a Sm menos 1, valor regular de ρ. Okay? Então tem um valor regular e portanto esse valor regular, né, menos 1 de y é uma cada componente conexa, né, cada componente de então, ρ menos 1 de y é subvariedade. De dimensão 1. Então, eu tenho a esfera aqui, tenho o y, né? A gente pode pegar a componente conexa desse cara que contém o y. Né? Por isso aqui já começa com segmento aqui, né, que é
né, porque o ρ leva esse segmento no y, né, e depois ele continua. Pode ter outras componentes aqui, podia ter outras componentes aqui, mas se a gente olha a componente de y, a gente pode ter um segmento que começa e a gente tem uma variedade de dimensão 1. Né? Ok? O que acontece com esse arco aí? Uma variedade de dimensão 1 é um arco. Né? Esse arco ele não pode parar aqui no meio. Né? Okay? Por quê? Porque se é valor regular, ele tem que continuar. Né? Okay? Então ele tem que continuar, é um arco fechado, e ele não pode bater em outro ponto do bordo. Por quê? Porque a imagem desse ponto não é y, esse ponto é ponto fixo. Okay? Então isso é uma contradição, isso aqui não pode acontecer. Okay? Porque essa subvariedade de dimensão 1, que é um arco, ele não pode nem parar no caminho e nem bater no bordo. Okay? Então não tem possibilidade, então isso aqui não pode acontecer. Então isso é uma contradição. Isso não pode existir, portanto, não pode existir para retração contínua. Certo? Aqui a gente tem que usar o teorema de Sard, por isso que a gente precisa que a aplicação seja sem infinito, né? Por bastante diferenciável. Por isso que a gente precisa dessa teorema de aproximação. Ok? Então, com isso fica provado o teorema do ponto fixo de Brouwer. E a gente termina esse capítulo. Uma observação é que nas notas, eu andei modificando um pouco as notas aí, então vocês devem dar uma nova olhada nela. Em particular, eu dei uma prova daquele fato que eu usei em aulas anteriores, né? Aquele fato que se a gente tem uma bola, né, do RM, né, e que se a gente tem um arco mergulhado que entra nessa bola, né? Ok? Então, existe uma vizinhança do centro da bola, de modo que a gente pode interromper esse arco em algum lugar e continuar esse arco com um arco que vai até qualquer ponto dessa bola menor. Né? Então, eu dei um argumento completo desse fato. Isso está na nota, né? Nas notas, né? Ok, então esse é bom, então nós construímos em qualquer variedade, né, uma métrica riemanniana. Então agora nós vamos ver que a existência de uma métrica riemanniana de uma variedade, principalmente uma métrica completa, mas qualquer métrica é interessante, isso permite a gente obter várias informações. É uma técnica extremamente útil para topologia diferencial, considerar métricas riemannianas em variedades. Né? Então, a ideia agora é mostrar que a gente pode usar a métrica riemanniana para construir cartas locais muito especiais e muito úteis. Né? Então, agora nós vamos considerar novamente M com a variedade riemanniana.
Ou, para muita coisa que eu vou fazer aqui, nós vamos pensar que isso aqui é um aberto de RM. Um aberto munido de geométrica riemanniana. Né? Então, se a gente tem a ideia de geométrica riemanniana, a gente tem a ideia de comprimento de curvas, né? E a gente pode se perguntar se existem curvas especiais, quer dizer, curvas, digamos, que minimizam o comprimento de certas famílias de curvas. Né? Então, então, vamos considerar, vamos pegar o caso de RM, né? Isso aqui contido em RM. Né? Se a gente tem dois pontos aqui, x0 e x1, né? Depois a gente pode considerar curvas diferenciáveis, né? Que unem esses dois pontos. Né? Para cada curva diferenciável gama, a gente associa um número real, né? Que é para a integral de gama linha de t dt. Ok? Para a integral no domínio de definição dessa curva aí. Né? Bom, então isso dá uma função, né? Que está definido no conjunto de curvas que unem o ponto x0 ao ponto x1, de RM, para ter uma família de curvas com função. Né? Bom, o problema isso é um espaço de dimensão infinita, né? O conjunto dessas curvas, mas de fato a gente poderia, nesse espaço de curvas diferenciáveis, colocar uma estrutura de variedade. Mas, de fato, isso não é necessário para o que a gente vai discutir, pois a gente quer analisar o fato dessa função ter um mínimo ou não. Okay? Será que nesse espaço de funções a gente consegue minimizar essa função? Okay? Bom, isso é chamado um funcional no espaço de funções, aqui é o espaço de curvas ligando o ponto x0 a x1. A situação aqui é análoga para a situação de dimensão finita. Né? Se a gente tem uma função, por exemplo, do Rn em R, né? Se a gente quer saber se essa função tem um mínimo, por exemplo, a primeira coisa que a gente deve procurar são os pontos críticos. Né? Porque se a gente tem um mínimo, né? Esse mínimo satisfaz a condição que a derivada é zero. Né? Ok? Se a gente está no Rn, a derivada é zero, significa que a derivada em todas as direções são zero. Okay? Então, para procurar um mínimo de uma função, a gente tem que procurar primeiro os pontos críticos, que são funções que em cada direção é zero. No caso de curvas, aqui com a métrica riemanniana, esse funcional aqui é um pouquinho complicado para fazer as contas com ele. É mais conveniente a gente considerar um funcional parecido com esse, que é chamada energia. Então, a gente considera o espaço, né? x0, x1, das curvas, digamos, parametrizadas, né? Desse aberto U, sem infinito, tal que alfa de 0 igual a x0 e alfa de 1 é igual a x1. Né? E a gente tem uma função, né? Nesse espaço
em R, de fato em R+, que simplesmente pega o gama, leva no que a gente chama energia de gama. Ao invés de integrar para a derivada, a gente integra o quadrado da derivada, como energia cinética, né? Okay. Tá, então a gente tem um funcional aqui. Né? E a gente quer procurar mínimos desse funcional. Né? Okay? Então para isso a gente precisa da noção de pontos críticos. Né? Okay? Tá? Pontos críticos significa que a gente pega uma curva dessa aí, a gente quer perturbar essa curva e ver o que acontece com as curvas próximas. Todas elas passando por x0 e x1. Como é que a gente perturba uma curva gama como essa aí? A maneira de perturbar é considerar uma família um parâmetro de curvas. Uma família um parâmetro de curvas e calcular, né, o comprimento. Mas a gente pode também pensar no seguinte, uma família um parâmetro a gente pode definir da seguinte maneira. A gente considera uma aplicação de 0,1 em Rm, o gama é dado, né, com a seguinte propriedade. O V de t pertence ao espaço tangente a U do ponto gama de t, né? Quer dizer, tem um vetor tangente aqui por esse ponto, né? O Rm, né? Para que a gente não pode identificar e agora a gente simplesmente considera a família, né, gama tal que P de 0 igual P de 1 igual a 0. Quer dizer, o espaço dessas funções aqui é evidentemente o espaço vetorial. Se eu somo duas funções como essa, sem infinito, eu tenho uma função, isso é um espaço vetorial. Isso nós vamos pensar como espaço tangente a essa curva. E a deformação dessa curva na direção desse espaço tangente, né, então, a deformação dessa curva nesse espaço tangente é uma família de curvas, né? Gama S de t é simplesmente gama de t, né, mais S P de t. Ok? Então, para cada S, né, como o V se anula nesses dois pontos, eu tenho um gama, x0, x1, aqui é a imagem de gama, cada uma dessas curvas aqui, como V se anula aqui e aqui, é uma curva que passa, né, pelos dois pontos. Ok? Para cada S, eu tenho uma curva que passa pelos dois pontos. Né? Então agora a gente pode, a gente tem uma aplicação que a cada S, né, associa o I, né, de gama S. Isso é uma função sem infinito, né, como V sem infinito, isso e que a gente está tomando o quadrado da velocidade aqui, isso aqui é uma função de R em R. Né? É uma função de R em R, então a gente diz que gama é ponto crítico de I se
T de ds de π de gama de S, PS igual a zero, isso se anula em todas as direções, né? Para todo V. Quer dizer, aqui a gente tem uma infinidade de possíveis perturbações, né? Uma para cada V, que é uma função agora. Por isso é que esse espaço moralmente tem dimensão finita. Ok? Então, encontrar esses mínimos, aí a gente tem que, primeiramente, encontrar, né, funções onde isso aqui acontece, onde essa derivada em S igual a zero se anula para todo V. Bom, esse é um problema típico do cálculo das variações, né? E a conclusão aqui, isso é uma conta simples, que estão nas notas, eu não vou fazer, e vocês já devem ter visto, talvez tenham visto isso em outros cursos, aí no curso de geometria, né? Então, você tem que gama é ponto crítico, se somente se gama satisfaz uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Bom, essa equação é explícita que se obtém impondo essa condição. Isso é uma equação também estão nas notas, né? Ok? Tá. Bom, então se a gente quer procurar os pontos críticos desse funcional, a gente tem que encontrar soluções dessa equação diferencial, né? Então, essa equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem em Rn, né? Então, a gente tem soluções dessa equação são chamadas geodésicas. Então, dada essa métrica riemanniana, a gente tem curvas especiais, né, que são as soluções dessa equação diferencial que vem desse problema da tentativa de minimizar esse funcional, quer dizer, olhar para os pontos críticos desse funcional. Então, isso aí são curvas especiais. Ora, mas isso aqui é uma equação de segunda ordem no Rn, né? Ok? Então, a gente tem os teoremas usuais de equações diferenciais. Teoremas de equação diferencial ordinárias, né? Para a gente concluir o seguinte, que dado o x0, x0 pertencente a U, né, vai ser aberto, e um V, bom, aqui o espaço tangente coincide, mas isso aqui é π igual a Rm, né? Dado um V em Rm, então existe epsilon maior que zero e uma única geodésica gama de menos epsilon em U, com gama de zero passando por x0 e a velocidade dela no ponto zero igual a V. Quer dizer, então, dado um vetor V em um ponto x0, tem uma única curva
que satisfaz essa equação diferencial no ponto x0. Bom, esse é um fato geral de equações de segunda ordem. Né? Outro fato geral, né, é pelo fato de ser uma equação de segunda ordem e ser diferenciável, né? Então existe epsilon dados x0v, né, pertencente a U vezes Rm, né? Ok? Existe delta maior que zero, né? E uma função sem infinito da bola de raio delta em torno de x0 vezes a bola de raio delta em torno de zero, né, de Rm em U, né, ok? Tal que menos epsilon vezes isso, tem uma bola de raio delta em relação a x0, outra bola de raio delta em relação a zero, e tem esse epsilon também, que é epsilon zero. Bom, a gente pode, se quiser, aqui delta 1, delta 2 aqui, isso aqui é delta 1, delta 2, são independentes, tal que para todo x v pertencente a essa vizinhança, zero, com aplicação t pertencente a menos epsilon, vai em φ de t xv, né? É a geodésica que passa por x0 em t igual a zero, π é tangente a v. Ok? Bom, isso é um fato geral de equações diferenciais de segunda ordem também. Ok? Bom, então finalmente agora você tem um fato que é especial da forma dessa segunda dessa equação, né? Que aí tem que olhar para a equação e verificar, é o seguinte, que se gama de menos epsilon para epsilon em M é geodésica, então gama tilde, e se a gente pega o número A positivo, né, então a gente tem que gama de menos A epsilon, né, bem U, né, gama chapéu de T é igual a gama de como é que é?
gama de aumentar o espaço, a gente... AT ou 1 sobre AT aqui a equação é homogênea, né? Então, se o θ está em menos epsilon, AT, né? Não, é o contrário, 1 sobre AT, né? Porque se o θ aqui, 1 sobre AT está em menos epsilon, então a gente pode aplicar o gama, né? Também é geodésica. É geodésica, passando por gama de zero e tangente, né? Bom, tangente a um sobre a gama linha de zero. Okay. O vetor tangente aqui é evidentemente 1 sobre A vezes o vetor tangente a gama no ponto zero. Ok, então a gente... Certo? Bom, em particular, se a gente combina essas duas... Bom, esse fato aqui vem do fato da equação da geodésica ter uma forma especial que é homogênea, né? Quer dizer, se a gente multiplica o tempo por uma constante, né? O t por uma constante, a gente ainda tem uma geodésica, qualquer que seja essa constante. Okay? Então, por esse teorema, a gente consegue uma geodésica para t de menos epsilon a epsilon em toda uma vizinhança, né? Então a gente conclui, usando essa propriedade agora, que a gente pode tomar esse epsilon fixar o epsilon, né? Então, em outras palavras, quer dizer, existe, usando isso, né? Existe uma função φ de menos 2 vezes a bola, uma bola, né? Delta 1 de x0, vezes outra bola de raio delta 2 em torno de 0 em U, né? Tal que t vai em φ de txv é geodésica, passando por x e tangente a v. Então a gente pode considerar as geodésicas. Bom, isso, como tudo isso que eu falei até agora é local, né? Isso vale no aberto de Rn, isso vale em variedades, né? Okay. A gente pode transportar tudo localmente para o Rn. Né? Okay. Então a gente pode denunciar esse teorema esse resultado em variedade, que é o mesmo resultado, né?
o teorema, né? Então, o teorema, né? Para que dado x0 pertencente a M, né? Ok? Então existe vizinhança de x0, 0 no fibrado tangente a M, PTM, né? Existe uma vizinhança U de x0 em TM, que é uma aplicação sem infinito, via de menos 2 vezes U em M, né? tal que T xv pertencente a U passou a ser φ de T xv pertencente a M, uma única geodésica que passa por X. Essa aplicação que passa por X via tangente a V. Em T igual a 0. Quer dizer, para cada vetor tangente na variedade, a gente tem uma única geodésica que passa por esse ponto e via tangente a esse vetor. Ok? Bom, esse U a gente pode tomar, por exemplo, se você tem a métrica riemanniana, aí a gente pode tomar U igual exatamente, por exemplo, o conjunto XV, tais que para a distância de x a x0 é menor que epsilon 1, né? E o xv, né? Com V pertencente a Tm no ponto X, tal que a distância de x para x0 é menor que epsilon, e esse V epsilon 1, esse V é menor que epsilon 2. Okay. Podemos escolher epsilon e epsilon 2 e tomar o U dessa forma, então a gente tem essa geodésica. Okay? Em particular, né, isso aí define uma aplicação, que é uma aplicação extremamente importante, aí, que é chamada aplicação exponencial da métrica riemanniana. Então, aplicação exponencial. Isso é uma aplicação exponencial de um ponto X, uma aplicação da bola de raio menor que epsilon. Bom, aqui é Vx, né? Porque isso é uma métrica riemanniana. Então, é uma aplicação de uma bola de raio epsilon
no espaço tangente a M, tomando valores em M, né? Okay? É definida como exponencial em x do vetor v, igual, chamei isso aí de φ de 1xv. O x está fixo, então a gente está jogando uma bola de raio epsilon no espaço tangente a M no ponto x na variedade. Quer dizer, a gente está pegando cada V aqui, dessa bola de raio epsilon, que tem um ponto x, né? Tangente para ver, a gente tem uma única geodésica que passa por esse ponto e é tangente a V, a gente simplesmente anda o tempo 1 ao longo dessa geodésica. Okay? Então isso dá uma aplicação extremamente importante de uma vizinhança de x na variedade. Né? Okay? Bom, e essa aplicação, ela tem a propriedade que bom, a gente sabe que essa aplicação é sem infinito, a geométrica é sem infinito, né? E o cálculo simples aí mostra que a derivada da exponencial em zero é a identidade. Porque essa aplicação ela leva o zero no ponto x, né? E a derivada no ponto zero é uma aplicação de tmx no espaço tangente a m no ponto x, e essa aplicação é exatamente a identidade. Okay. Então, isso implica que a exponencial em x é diff local. Então, esse diff local portanto, define uma carta local em M. Então, a gente tem uma carta local definida usando essa aplicação exponencial. Ok. Bom, então agora tem alguns fatos importantes que eu não vou provar, estão provados nas notas, mas isso aí também se vê em outros cursos aí, sobre essa aplicação exponencial, além do fato dela ser um diffeomorfismo local, ela tem a seguinte propriedade, quer dizer, então isso aqui, se eu tomo epsilon suficientemente pequeno, isso é um diffeomorfismo sobre uma vizinhança de M. Né? Okay? Então essa vizinhança, né? Quer dizer, então eu pego o ponto x, então eu tenho uma vizinhança de M, então para todo ponto dessa vizinhança, né, corresponde exatamente, isso aqui sendo um diffeomorfismo, a um vetor tangente, portanto uma geodésica,
né, que é tangente a um certo vetor V aqui. Quer dizer, dado um y, tem um vetor V de tal forma que isso acontece, né? Que o y seja exatamente a geodésica tangente a V depois que você anda o tempo 1, o comprimento 1 da geodésica. Ok? Bom, um fato básico, se ε é suficientemente pequeno, para a curva ter exponencial em x de TV, né, que é uma curva que, para t igual a 1, tem um ponto y, e t igual a 0 passa por x, né, é minimal. Minimiza o comprimento das curvas que ligam x a y, que é exponencial x de v. Okay? Quer dizer, essa geodésica, né, que é a única geodésica que une x a y, você pega qualquer outra curva, pode ir fora da vizinhança, o comprimento dessa curva é maior que o comprimento da geodésica. E se for igual, é porque a curva é simplesmente uma reparametrização da geodésica. Quer dizer, a imagem dela é a própria geodésica e simplesmente uma mudança de parâmetros. Então, esse é um fato básico. E outro fato básico aí, que inclusive é mais forte que esse, né, é que se ε é maior que 0, suficientemente pequena, a gente tem mais do que isso, a gente tem, se a gente pega y πz, né, contido nessa vizinhança, né, quer dizer, o y igual a exponencial de x de V1, o z é exponencial de x de V2, então o z é exponencial em y de um certo v e t vai exponencial de y de tv é minimizante. Bom, então essa imagem, né, essa vizinhança aqui é chamada uma vizinhança convexa, geodesicamente convexa. Quer dizer, em outras palavras, o que eu estou afirmando aí com isso aí é que todo ponto, né, que você tem um ponto X, ele tem uma vizinhança exponencial
em x de V, com Vx menor que epsilon, né? Ok? L é uma vizinhança geodesicamente convexa. Isto é que dado dois pontos aqui, quaisquer, existe uma única geodésica ligando esses dois pontos que minimiza o comprimento das curvas que ligam esses dois pontos. Okay? Então essa é uma região convexa nesse sentido. Okay? Então a gente tem sempre uma carta local cuja imagem tem essa propriedade aí. Bom, isso aqui tem várias propriedades que vão ser extremamente úteis para nós, é que a primeira coisa é que P de x é contrátil. Certo? Isso é que a identidade de x é sem infinito homotópica a uma constante. Quer dizer, a gente pode deformar para a identidade uma aplicação constante, né? Bom, essa deformação é óbvia, né? Quer dizer, você para cada x, né, para cada y, você tem um x, você dá um y aqui, você quer deformar esse y, que é a identidade da aplicação o y em x. Né? A gente simplesmente deforma da seguinte maneira: cada y, a gente toma geodésica ligando x a y, né? Vou chamar gama de y, né? de 0 a 1 em U, tal que gama y é geodésica, gama y de 0 é igual a x, gama y de 1 é igual a y. Né? A gente viu que existe uma única geodésica como essa e definimos Pf índice T de U em U, né? Como sendo a aplicação F índice T de x, de Y, pegou gama Y de T. Não, tá certo? Então a gente tem uma família de aplicações de U, de tal forma que F de 1 para a identidade de U, não? Para t igual a 1 eu tenho exatamente o y, não? E Pf0 para aplicação constante. Tá certo? Quer dizer, eu tenho uma aplicação F sem infinito de 0, 1 vezes o π1, tal que para t igual a 1 eu tenho identidade, para t igual a 0 eu tenho aplicação constante. Quer dizer, isso quer ser uma coisa contrátil. Okay? Isso, para a existência dessas cartas locais contráteis vai ser muito importante, porque por definição, né, se a gente tem duas dessas vizinhanças, e olha a interseção, né, a interseção é contrátil também. Né, porque se você pega dois pontos da geodésica, da vizinhança, tem uma
única geodésica que está contido nessa e também está contido nessa, e portanto está contido na interseção. Então a interseção é convexa, geodesicamente convexa e portanto contrátil. Então a gente pode sempre construir cartas locais numa variedade, usando uma métrica riemanniana, onde cada domínio é um domínio contrátil e a interseção de dois domínios também contrátil. Um atlas especial aí que vai ser muito útil para a gente. Então na próxima aula a gente vai fazer outras aplicações aí dessas ideias geométricas.